É um baque, né? Porque a cada tratamento novo que surgem novas consequências, novas reações adversas. Então ele sempre estava muito mal, principalmente pelas reações adversas de vários coquetéis que ele tomava. E, tipo, diferente de alguém que poderia descobrir hoje se tratar, que já tem um tratamento muito bem definido, já sabemos as reações, já sabemos como evitá-las. Ele pegou toda a parte experimental do processo, né? Então, para ele foi um período muito traumático da vida dele. E aí ele fez a cirurgia e ano passado ele descobriu, na verdade, o que aconteceu. Ele ia tirar os Deixa eu remédios... perguntar logo, pelo amor de Deus. Cassiano emendou falar, faz ele Eu tô com tanta dúvida, amigo. Pergunte, vá. Ele tinha HIV. Uhum. E depois teve o câncer. Ele tinha HIV desde 88. E o câncer veio depois. Teve câncer recentemente. Sim, faz 5, 6 anos que ele teve esse câncer. Tá. O transplante de células-tronco, ele foi objetivado para curar ambas as doenças ou uma... O câncer. Não existe tratamento de transplante de células-tronco para curar o HIV. Não, tranquilo. Ele teve a leucemia e aí, já que ele tinha leucemia e também tinha HIV, os médicos pensaram que a gente pode procurar, talvez, doadores que tenham essa mutação. Ok. Para a gente já fazer mais aí, tipo, mais alguns avanços nessa área. E que fosse compatível com o transplante de medula com ele, né? Porra, então agora que eu tô entendendo, tipo, a especificidade do tratamento. Tipo, foi aquela coisa, né? Foi muito rara, né? Tanto que deixa claro no final da notícia que, tipo, isso não é um tratamento convencional. Não é para você pensar, nossa, foi descoberta a cura do HIV. Não, porque, tipo, não é um tratamento para o câncer, sabe? Ou não é um tratamento para HIV ainda. É algo legal de saber, é importante. Pode ser um tratamento, talvez, para alguém que tenha leucemia e esteja com vírus. Mas será que o transplante de células-tronco iria fazer mal? Será que mesmo sendo algo tradicionalmente usado para leucemia, não poderia também ser usado só se fosse com pessoas que têm essa mutação, já que serviria? Eu acho que pode ser. Mas aí a questão que eu acho é que, tipo, menos de 1% da população tem essa mutação. Já é raro encontrar pessoas que têm essa mutação. Eu não acho que elas vão querer ficar sempre doando, sabe? E eu nem sei se podem, na verdade. E a doação de medula óssea é bem mais complicado, né? Tipo, é muito invasiva, sabe? Enfia uma agulha gigante na sua coluna para faz uma punção. Não é tão simples. Eu ia perguntar outra coisa. Eu só ia falar rapidão. É bem aquela coisa, né? Vamos ver o lado positivo das coisas. Porque por mais que ele tenha passado muitos anos doente, com 2 doenças muito complicadas, tipo, gente, deu muito certo no final, né? Quais as chances dele achar alguém compatível e que tinha mutação e que deu certo para resolver os 2 problemas muito sérios? Sim. Essas outras 4 pessoas tinham o mesmo caso que ele, HIV e a leucemia também. Aparentemente, sim. Sei que ele fala que, tipo, ele resolveu abrir isso agora para o mundo porque ele quer ajudar pessoas que estão na mesma situação, né? Que, tipo, tudo bem que para ele é uma questão a mais pelo tempo que ele já estava com HIV, ele acabou desenvolvendo AIDS numa época muito crítica da humanidade, que era a década de 90, então que, tipo, como eu falei, era quase a sentença de morte da pessoa que estava com o vírus. Então, para ele tem muitas questões envolvidas, né? Além da questão que a gente já sabe hoje que ainda existe preconceito, naquela época era 1 milhão de vezes pior. Então ele carrega acabou carregando tudo isso. Mas... Então, será que realmente era pelo preconceito que ele não falava, que ele tinha HIV também? Ele poderia estar falando... As pessoas saberiam da leucemia, mas não saberiam... Não, ele não queria se expor, ele não falou antes. Já teve outros 4 casos que as pessoas divulgaram, mas ele não quis divulgar o nome dele antes, porque ele não queria, sabe? Acaba que eu acho que é muito essa questão do pessoal mesmo, assim. E ele agora achou importante, agora que ele está em remissão total, ele agora achou importante divulgar como uma mensagem de esperança para quem está passando pelas 2 situações, né? Porque, tipo, imagina, ele desenvolveu leucemia. Então, tipo, o tratamento de leucemia tem que fazer quimioterapia antes da transfusão. Só que, tipo, quimioterapia, para alguém que está tomando um tratamento antiviral, é muito mais complicado. Tipo, a quimioterapia na leucemia, antes do transplante de medula, serve para 2 coisas, que é para
destruir alguma célula, matar alguma célula cancerígena que esteja ali na medula do paciente e também diminuir a própria reação imune do paciente, porque como vão injetar células-tronco de outra pessoa, então a ideia é diminuir a sua... Como é o nome, gente? Eu esqueci. Imunidade. Chega, travou, bichinho. E foi embora. Meu Deus. Ei, tá ligado? Ele tá fingindo que travou para pesquisar. Ei, mas a remissão da doença seria, tipo, eliminar totalmente... Voltou. Eu queria lembrar... Eu tava ouvindo vocês, mas não tava vendo. A remissão da imunidade, eu queria falar das células. Não, gente, quando você faz um transplante de órgãos, o seu organismo pode rejeitar isso, para evitar que o seu sistema imune rejeite aquelas células-tronco que estão sendo implantadas. Então, também a quimioterapia é importante para isso. Só que ele faz o tratamento antiviral, antirretroviral, que é para evitar que o vírus do HIV se desenvolva. Então, tipo, tem muito mais questões envolvidas, né? Ele estava passando por tudo isso ao mesmo tempo. Sem saber se o tratamento ia dar certo, sem saber se ele conseguia fazer o transplante por causa do câncer em si, da leucemia, e mais essa questão toda. E o que eu estava falando é que, tipo, ele só descobriu recentemente que ele estava em remissão, faz uns 2 anos, apesar de ele ter feito o transplante há 5 já. Porque em 2020 ele ia parar de usar os remédios antirretrovirais por causa do HIV. Ia parar para ver o que acontecia. Só que aí veio a pandemia. E aí os médicos acharam melhor, tipo, não vamos parar agora, sabe? Porque, tipo, se voltar, como é que a gente vai tratar? Não sabe como vai voltar, na verdade, né? Se vai se desenvolver de novo a síndrome. E ele acabou de passar por um transplante. Então, tipo, não vamos mexer no que tá quieto agora. Aí só recentemente, depois da pandemia, em 2021, final, se não me engano, que aí ele retirou os remédios e viu que nunca mais voltou nada, assim. É como se ele nunca tivesse tido a doença. Então, o vírus some nessa remissão. Nenhuma delas. Ele não... Some. Então, eles nunca mais encontraram nada do vírus. Nada, assim, nenhum resquício. Que é diferente de quando a pessoa está indetectável, né? Porque está indetectável por causa do tratamento retroviral, mas se parar de usar, o vírus vai voltar a ser detectável, né? Ele vai se replicar. No caso dele, não. Ele parou com o tratamento total e o vírus não voltou. Então, uma das opções é que ele esteja em baixíssima concentração, que ele não consiga voltar e possa voltar no futuro, por isso que eles chamam de remissão ainda, porque, tipo, vamos esperar mais tempo, né, para ver se a certeza que esse vírus não está aí. Porque faz 2 anos, não se sabe ainda. Inclusive, uma coisa, falando sobre leucemia, na verdade, quando eu era pequeno, quando minha mãe não queria que eu comesse besteira, ela dizia que doce, especialmente chocolate, fazia o sangue virar água, que era leucemia. Eu passei muito tempo acreditando nisso, muito tempo. Teve um dia que eu fui para um aniversário e eu comi muito brigadeiro. E aí no outro eu tava passando mal, né? Obviamente, por causa do brigadeiro. E minha mãe falou que eu tava doente, tava adoecendo já. Eu chorei tanto, eu achei que eu ia morrer. Pra quê, né? Pra que tratamento psicológico nessa época? Pois é, né? Além de não ir... Depois a gente cresce, é doido... E não, mas por quê? Eu sempre cuidei tão bem.